Graça e paz, meus irmãos. O que vocês têm feito com a sua liberdade? E o que vocês têm feito junto com essa liberdade, unindo a sua capacidade de adorar, de reverenciar, de admirar alguém que é realmente grandioso, de alguém que realmente inspira a admiração, a reverência. Vamos pensar sobre isso à luz do que diz o Salmo número 81. Salmo número 81 diz o seguinte: ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares. Salmo de Asaf. Cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó, salmodiai e fazei soar o tamboril, e suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó, ele o ordenou, como lei a José ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera, livrei os meus ombros do peso, e suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi, e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres antes Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu, de pronto, lhe abateria o inimigo e deitaria na mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Vamos orar e pedir a iluminação do Senhor para entendimento dessa palavra que lemos. Pai bondoso e amado, fala ao nosso coração, ilumina o nosso entendimento, abençoe a leitura da Tua palavra que fizemos agora, de modo que ela edifique e nos conduza ao urgente louvor para o qual fomos criados. Dá-nos essa bênção, Senhor. Fala aos corações que assistem essa mensagem. Eu te peço e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Para que serve a liberdade? Para que tanta busca, tanta priorização da liberdade? As pessoas ultimamente andam muito preocupadas em defender a liberdade, os jovens querem a liberdade, mas aparentemente há um grande equívoco quando as atenções se concentram na liberdade de quem, liberdade do que, em vez de se preocuparem, de se concentrarem na reflexão sobre liberdade para quê? Para que eu quero liberdade? Para que serve a liberdade? Muitas buscas por liberdade econômica, liberdade política, liberdade religiosa, inclusive, mas muitas vezes essas discussões estão muito mais no campo de serem libertos de alguém, e alguns, inclusive, chegam no extremo de quererem serem livres de Deus, não quererem prestar contas a Deus, não terem nenhum relacionamento com Deus e assim gozarem de algum tipo de liberdade,
ao invés de se concentrarem com o foco que realmente é mais relevante, que é o de liberdade para quê? Qual é a finalidade da liberdade? Um péssimo exemplo de liberdade é o listado no Evangelho de Lucas, capítulo 15, quando fala da famosa parábola chamada de do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos e um desses filhos pediu para o seu pai a sua parte da herança, e esse pai deu a parte da herança e esse filho usou dessa herança como bem quis. Usou num sentido muito aplicado hoje, como se fosse usando com liberdade aquilo que ele recebeu. E o resultado foi que rapidamente ele perdeu tudo que tinha, rapidamente ele estava disputando os seus alimentos com os porcos, disputando alfarrobas com os porcos, ou seja, usou a sua liberdade de um modo que a sua sobrevivência foi colocada em sério risco. E o Salmo número 81, embora seja uma convocação urgente ao louvor, vai nos ensinar que esse convite, na verdade, esse imperativo dado por Deus para o povo louvá-lo, está diretamente relacionado com a liberdade. Então eu chamo a tua atenção para ver comigo nos versículos 1 a 5 a ordem para louvar, versículos 6 a 10 a razão para louvar e versículos 11 a 16 o perigo de não louvar. O Salmo 81 é mais um dos salmos escritos por Asaf, Asaf que foi separado por Davi para capitanear os músicos que profetizariam pela música, com harpas, com adufes, conforme narra o primeiro livro das Crônicas, capítulo 25. E ele escreve esse cântico. É possível que até os seus descendentes, os filhos de Asaf, tenham escrito esse cântico no momento em que o povo de Deus já tinha abandonado a centralidade do louvor a Deus na sua vida. O povo de Deus foi levantado, foi tirado do Egito para servir a Deus. Essa era a ordem dada por Deus quando Moisés foi a Faraó dizendo a Faraó, deixa o meu povo sair do Egito para que sirva ao verdadeiro Deus, para que exercite o seu louvor, a sua dedicação fora daquele contexto politeísta do Egito. E o povo foi tirado do Egito para louvar a Deus, foi tirado da escravidão do Egito para servir a Deus e rapidamente se corrompeu e começou a prestar culto, prestar adoração a ídolos, como o bezerro de ouro, narrado no livro do Êxodo, capítulo 32, a quem eles chamaram de os deuses que nos tiraram do Egito. Então, rapidamente, a vida de louvor, de adoração, que devia ser dada ao único Deus, foi desviada, e Deus, em vários momentos, chama esse povo à restauração de um culto centralizado na pessoa do verdadeiro Deus, do Deus que tinha os tirado do Egito, mas por muitas vezes eles se desviaram. Foi construído um templo para esse fim específico, para uma adoração centralizada, uma adoração concentrada na pessoa do Criador, do verdadeiro Deus, mas de novo eles se desviaram e esse templo foi destruído. E é possível que Asaf escreve esse salmo para recuperar a urgência do louvor a Deus e assim deixar clara essa urgência para o povo. Então, versículos 1 a 5, nós vemos a ordem para que esse louvor seja executado, para que esse louvor seja dedicado.
Versículo 1 fala do modo e do alvo para esse louvor. Esse louvor devia ser com alegria, com cantos, com celebração e dedicado única e exclusivamente àquele a quem Asaf chama de Deus, a nossa força. Deus é aquele que dá força, que fortalece, que sustenta, que supre, que dá fôlego de vida. E é a Ele que todo culto, todo louvor, toda adoração devem ser dirigidas. Esse louvor deve celebrar ao Deus de Jacó. E é interessante essa expressão Deus de Jacó. Afinal de contas, Israel é o novo nome que Jacó, o descendente de Isaac, o descendente de Abraão, recebeu. Jacó era enganador, era alguém que queria conquistar as coisas pela sua própria força. Mas em determinado momento ele luta com Deus, ele é ferido num nervo da sua coxa e ali, manco, ele passa a reconhecer sua total dependência de Deus. E ali Deus muda o seu nome de Jacó, enganador, para Israel, o príncipe com Deus, o que reina com Deus. Então esse louvor alegre, celebrante, deve ser dedicado ao Deus que fortalece, ao Deus de Jacó, o Deus que acolhe pecadores como Jacó e os converte, os muda de vida. Esse louvor deve ser dado com determinada instrumentalidade. Versículo 2 vai falar de soar tamboril, de soar a suave harpa com o saltério. Então, uma variedade de instrumentos musicais. Deus é digno dessa beleza com variedade, não apenas de instrumentos, de percussão, de cordas, de sopro, como bem pela poesia. Lá em 1 Crônicas, capítulo 25, de 1 a 7, é mostrado que a profecia seria comunicada através das músicas, dos cânticos. E é isso que está sendo dito aqui. Salmodiai junto com os instrumentos. Os salmos são a poesia, são as orações, são textos escritos, mas que eram comunicados de uma forma musical, e assim devia ser. Ali no primeiro livro das Crônicas, capítulo 25, é visto que Deus manda ordenar 288 homens em 24 turnos de 12, para que incessantemente fosse administrada essa música com profecia, essa variedade de instrumentalidade. E isso com uma convocação periódica. Versículo 3 vai falar: tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. Esse toque de trombeta, como nós podemos ver no livro do Levítico, capítulo 23, versículo 24, livro dos Números, capítulo 10, versículo 10, aliás, de 1 a 10 no livro dos Números, capítulo 10, a trombeta era usada como um alarme, como um toque que avisava as várias situações. Situação de guerra, situação de recolhimento, de proteção, de perigo e situação de celebração. Havia um toque específico, versículo 10 de Números 10 diz, que convocava o povo para esse louvor ao Deus forte, ao Deus de Jacó, esse louvor com riqueza de música, de poesia, de profecia, uma convocação periódica, diz aqui, na lua nova, na lua cheia, ou seja, mensalmente, mais de uma vez por mês. Essa expressão lua nova aparece na Bíblia em 26 versículos, dos quais em ao menos 13 ela aparece em paralelo com o sábado que é o dia separado para as festas. Festas que estão narradas no livro do Levítico, capítulo 23. Você vê lá o que o texto diz aqui no versículo 4. Versículo 4 diz que isso era obrigatório, não era opcional. O servo de Deus, o membro do povo de Israel, ele não tinha opção. Será que eu devo ou não devo? Será que eu vou esperar ter vontade ou não? Não.
quando a trombeta tocava, as festas solenes deviam acontecer. E essas festas são listadas lá em Levítico 23, desde o sábado, todo sétimo dia, o israelita ele devia cessar as suas produções, os seus trabalhos e se dedicar exclusivamente ao louvor a Deus, o sacrifício a Deus, a dedicação a Deus. E não apenas nos sábados, mas periodicamente haviam festas especiais. A principal, certamente, era a celebração da Páscoa, quando eles lembravam que eles foram escravos no Egito e que a 10ª praga do Egito, que feriu os primogênitos do Egito, foi aquela que fez com que, onde havia sangue de cordeiro na porta das casas, o anjo da morte não ferisse ninguém, como um sinal de fé na profecia que dizia que os que crescem naquela promessa não teriam a morte visitando as suas casas. Então eles celebravam a Páscoa com pão sem fermento, com ervas amargas, com o compartilhar ali de um cordeiro como refeição, e a bebida derivada da uva, né? O vinho. Tinham ali as festas das primícias, né? Ou até de Pentecostes, quando os primeiros frutos eram colhidos, e eles se juntavam para agradecer a Deus a fertilidade da terra, o início da colheita. Haviam ali as festas dos tabernáculos, né? Quando eles lembravam que eles eram peregrinos, tinham ficado peregrinos pelo deserto. A festa da expiação, eles periodicamente deviam lembrar de perdoar, de que foram perdoados, de que a ira de Deus se afastou dos pecados deles. Então eles tinham várias festas, e isso era estatuto, como diz aqui, preceito para Israel, prescrição para Israel, e assim eles deviam fazer. Isso estava claramente escrito em Deuteronômio, capítulo 12, versículos 1 a 14, que eles deviam se separar para um lugar de culto, um lugar de adoração, um lugar de louvor. E é interessante que ele diz que essa foi uma prescrição dada a José. José, aquele filho de Jacó, que foi vendido pelos seus irmãos como escravo, e que Deus usou aquela venda para que José fosse parar no Egito e preparasse uma condição de que num tempo de fome, lá no Egito, os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó tivessem o seu alimento, o seu sustento. José, o filho traído, filho desprezado pelos filhos de Jacó, que foi usado por Deus para a proteção, para a salvação. José, aquele que teve porção dobrada das bênçãos, de modo que os seus filhos, Manassés e Efraim, eles tiveram 2 tribos, né? José foi o único filho que teve porção dobrada na distribuição da terra prometida. A história de José está lá em Gênesis, do capítulo 37 até os 50. Então é para ele que foi dada essa ordem. O Salmo diz, como que ele representando todo o povo de Deus que foi preservado, que foi abençoado, que foi guardado, povo que era perdido, mas foi resgatado e foi salvo. Então, versículos 1 a 5 dão esses detalhes da ordem. É para louvar ao Deus que é nossa força, louvar ao Deus de Jacó, louvar com instrumentos e letras, louvar com convocação periódica, todos os meses, mais de uma vez por mês, nos sábados. Eles deviam fazer isso, que era decreto, era mandamento, era uma ordem. E por que essa ordem? Versículos 6 a 10 vão falar. Deus, nos versículos 6 a 10 do Salmo, vão dizer: vocês devem fazer isso porque eu livrei os seus ombros do peso dos cestos. Eu livrei, as suas mãos estão livres dos cestos. Que cestos? Veja, lá em Êxodo capítulo 1, versículo 7 a 14, livro do Êxodo, capítulo 5, versículos 6 a 22, fala de quando o povo de Israel foi escravo no Egito e
movia as palhas, o barro, para construir as obras do Egito, e o povo de Israel se multiplicou, e o faraó mandou que eles não trouxessem a palha, dificultassem o trabalho e cobrassem a produção. Então era uma vida pesada que eles tiveram. Mas lá no Egito eles clamaram. Diz livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 7, livro do Êxodo, capítulo 5, versículo 22 a 23, que tanto o povo clamou, quanto o próprio Moisés clamou, por causa daquela aflição, daquele peso da vida em escravidão. E é isso que Deus fala aqui no Salmo. Ele fala no versículo 6, eu livrei vocês do peso dos cestos, eu livrei vocês, agora vocês estão com mãos livres. O texto vai falar de libertação no versículo 7, olha, vocês clamaram na angústia e eu livrei vocês do recôndito do trovão, eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Essas águas de Meribá é quando eles já tinham saído do Egito e no deserto, reclamando, com medo de morrerem de sede, tanto em Êxodo capítulo 17, versículos 1 a 7, quanto no livro dos Números, capítulo 20, versículos 2 a 13, Deus deu água de uma rocha. No capítulo 17 do Êxodo, Deus manda Moisés tocar e Moisés toca. E Deus mostra ali que aquela contenda, né? Meribá é contenda, é reclamação diante do juiz. E ali eles tiveram água. Depois, de novo, lá no livro dos Números, capítulo 20, o próprio Moisés fica nervoso naquela situação e ele fere a rocha, em vez de apenas mandar que saísse água da rocha, e ali ele também é impedido de entrar na terra prometida por causa dessa impaciência, dessa infidelidade. E assim, no versículo 8, é dito, ouve meu povo, fazendo menção ao que diz Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, logo após o registro dos 10 mandamentos. E em Deuteronômio capítulo 6, nós vamos ler o seguinte, meus irmãos. Nós vamos ler Deus falando o quanto aquelas leis seriam preciosas. Deuteronômio capítulo 6, versículo 3 diz, ouve, pois, Israel, e atenta, em cumprires para que te bem suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, o único Senhor. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras eu hoje te ordeno, tu as inculcarás aos teus filhos, ele falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar, ao levantar-te, também as atarás um sinal na tua mão, por frontal entre os olhos, as escreverás nos umbrais. Havendo-te, pois, o Senhor te introduzido na terra que sob juramento prometeu aos teus pais Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificasses, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, poços abertos que não abristes, vinhas e olivais que não plantastes, e tudo quanto comeres e te fartares, guarda-te para que não te esqueças que o Senhor te tirou da terra do Egito, da terra de servidão. Então é por isso que no versículo 8 está, ouve, povo meu, ouve, eu quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Veja, Deus deu aquela instrução, mas o povo não seguiu. Deus deu os 10 mandamentos, dos quais os 2 primeiros são, não terás outro Deus diante de si. Segundo mandamento, não farás imagem do que há nos céus, na terra, nem lhes adorarás. Aquele povo que devia ser um povo monoteísta, servos de um Deus invisível, rapidamente passou a ser um povo contaminado com as religiões politeístas,
rapidamente começou a colocar a sua confiança, a sua esperança em ídolos de prata, de gesso, de madeira, crendo que eram aqueles ídolos dos outros povos que lhe garantiam a fertilidade, que lhe garantiam o sustento, que lhe garantiam a água, que lhe garantiam o alimento e as colheitas. Mas Deus fala aqui, olha, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Exatamente a mesma palavra com que Deus iniciou a proclamação dos 10 mandamentos. Tanto em Deuteronômio, nós vamos ver em Deuteronômio capítulo 20, versículos 10 a 12, quanto em Deuteronômio 6, versículo 3, nós vamos ver no livro do Êxodo, capítulo 20, em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 6, que Deus, antes de proclamar os 10 mandamentos, ele diz exatamente isso. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Deus lembrando, vocês foram libertos, vocês foram tirados da escravidão. Moisés ia diante do faraó pedir para vocês saírem do Egito, para que vocês pudessem me servir. Então agora vocês devem louvor à pessoa do Deus vivo, vocês devem louvor à pessoa do Deus verdadeiro, porque Ele é o Deus libertador. O Deus libertador e o Deus providente. Por isso ele diz, abre bem a boca que te encherei. Como ele já havia prometido na lei, que todas as vezes que eles fossem fiéis ao único Deus, que eles seguissem a palavra de Deus, eles não sofreriam escassez, eles não teriam situações penosas, eles teriam a providência e o sustento. Mas rapidamente eles foram infiéis. Rapidamente eles começaram a render cultos a ídolos, começaram a se afastar do templo do Senhor, começaram a se afastar do lugar de culto, e por isso Asaf traz essa convocação urgente ao louvor, essa ordem para o louvor e a razão de eles louvarem somente a Deus, que era o Deus que tinha os libertado, a libertação e o sustento por todo o deserto, fazendo água sair da rocha, fazendo codornizes aos milhões aparecerem, fazendo o maná cair do céu. O Deus libertador e sustentador era digno do louvor que eles não estavam dando. E o versículo 11 vai falar do perigo da falta desse louvor. Quando eles não deram culto ao Senhor, quando eles não adoraram ao Senhor, diz o versículo 11, o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. E quando Israel não cumpriu a palavra de Deus, Deus permitiu que inimigos, várias vezes, os subjugassem. Desde as ameaças dos filisteus, dos amalequitas, mais tarde os assírios, depois os babilônios que os levaram ao cativeiro, depois ainda vieram os persas, os gregos, e nos dias de Jesus Israel era escravo, voltou a ser escravo do próprio Império Romano. Nunca mais eles tiveram essa liberdade, nunca mais eles desfrutaram da liberdade para louvar, para adorar. E até hoje o templo de Jerusalém está em ruínas, eles não têm condições, eles não têm um lugar para o culto. E Deus diz aqui no versículo 12, aquilo que de mais terrível Deus pode fazer com alguém. Versículo 12 ele diz assim, deixei-os andar na teimosia do seu coração, sigam os seus próprios conselhos. Ora, uma das coisas piores que Deus pode fazer é cruzar os braços e dizer, vai, seja feita a tua vontade, faz o que você quer. Uma das piores coisas que pode acontecer com alguém é Deus dar liberdade para que esse alguém faça o que bem entende. Como o filho pródigo recebeu do pai a herança para desperdiçar e viver de forma dissoluta. Mas veja que quando Deus faz isso,
ele não faz sem sofrimento, ele não faz sem compaixão, porque ele sabe que um povo que não o tem como seu verdadeiro Deus, um povo que não é fiel ao único e verdadeiro Deus, um povo que não louva o verdadeiro Deus, esse povo sofre, porque ele não cumpre o fim para o qual foi criado. Veja que no versículo 13, Deus diz assim: ah, se o meu povo me escutasse, lembra? Ouve Israel, só o Senhor é o verdadeiro Deus, ouve Israel. Como uma mãe, como um pai que diz: olha meu filho, escuta o que eu estou falando, leva a blusa que vai fazer frio, leva o guarda-chuva porque vai vir o temporal. Deus diz: ah, se o meu povo de Israel andasse nos meus caminhos. É terrível, é perigoso quando um povo que é ordenado a louvar, tem a razão da liberdade para louvar, não louva ao Senhor. E ele diz: ah, se o povo me ouvisse, eu de pronto eu lhes abateria os inimigos e deitaria a mão contra os seus adversários. Eu rapidamente ia fazer com que os que aborrecem eles, que eles fossem realmente destruídos, e isso duraria para sempre, ou seja, Deus prometendo livramento, proteção, salvação para um povo que bastava ouvi-lo, bastava lembrar-se da libertação, lembrar-se do sustento e respondesse coerentemente, de maneira justa, ao louvor que é devido a Deus, ao louvor para o qual eles foram feitos. Deus diz: eu os sustentaria com trigo, com mais fino, e os saciaria com mel que escorresse da rocha. Mas não foi assim. Infelizmente, a maldição que Deus havia preparado, lá em Deuteronômio 28, quando ele diz assim, Deuteronômio 28, do 47 em diante, diz: porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo, assim, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti, sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que haja destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como voo impetuoso de água, nação cuja língua não entendestes. É exatamente sobre isso que Asaf fala, quando ele diz aqui no versículo 5, ouço uma linguagem que eu não conhecera. Quem sabe os babilônios estavam chegando, destruindo o templo, destruindo o povo de Deus, um povo que já tinha abandonado o culto, que já não louvava mais a Deus, que já não priorizava mais as festas, que já não mais buscava a presença de Deus. Por isso, queridos, o louvor é urgente. E a liberdade que Deus nos dá é para louvá-lo. Deus libertou Israel do Egito para louvá-lo. E Israel só seria feliz se usasse essa liberdade para louvar a Deus. Quando a coisa principal deixa de ser a coisa principal, todas as demais coisas caem em ruína. E os reformadores já deixaram registrado nos catecismos, especialmente no Catecismo de Westminster, na sua primeira pergunta: qual é o fim principal do homem? Para que o homem foi feito? Para louvar e glorificar a Deus, para gozá-lo para todo o sempre. É muito interessante. Para que existe essa nossa capacidade de louvar coisas grandiosas, de admirar grandes feitos, de admirar grandes obras? Nós somos feitos para louvar ao Senhor. É para isso que existimos. E assim a igreja, a exemplo de Israel, tem uma ordem para louvar. Veja, Efésios capítulo 5, versículo 15 em diante, diz: vede prudentemente como andais, como sábios e não como nécios, em dissolução. Paulo diz: igreja,
Vocês têm que ser sábios, vocês têm que ter discernimento. A caminhada de vocês não pode ser irresponsável ou ignorante, deve ser de homens sábios, não de ignorantes que desperdiçam tudo como filho pródigo. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos de espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A igreja tem a mesma ordem para louvar a Deus, como eles, no versículo 2, no versículo 3, com salmos, com instrumentos, a igreja deve louvar a Deus. Colossenses, capítulo 3, versículo 16 a 17, vai repetir: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e aconselhai-vos mutuamente com salmos, hinos e cânticos espirituais. A igreja deve ser cheia dessa música com profecia, com a palavra de Deus. A igreja deve ser cheia do culto. E a igreja periodicamente deve se reunir, como Paulo diz em 1 Coríntios 16, versículo 2, no primeiro dia da semana, a nossa lua nova, a nossa lua cheia, que se repete várias vezes por mês, o nosso sábado é o dia da ressurreição, o dia que celebramos a libertação que em Cristo Jesus nós recebemos. A igreja tem a ordem de se congregar. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não vos deixeis de congregar, como é costume de alguns, e aconselhai uns aos outros, exortai uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. O dia de Jesus está chegando e ele vai encontrar você aonde? Longe da reunião do louvor, longe de uma atitude de louvor a Deus, ou ele vai encontrar você no dia certo, na hora certa, onde o povo de Deus se reúne para louvar a Deus, para botar em prática essa capacidade de louvor, de adoração. Para que você foi habilitado a louvar? É para louvar a Deus. Não tenha dúvidas disso. E razões? A igreja tem razões para louvar a Deus? Certamente. Quando o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: vinde a mim, cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e suave, que sou manso e humilde de coração. A igreja estava ouvindo aquilo que o povo no Egito ouviu, quando os pesos dos cestos foram tirados dos seus ombros, quando as suas mãos foram livres. Jesus estava chamando o seu povo à liberdade, os seus discípulos à liberdade. Se você ouviu o chamado de Jesus, se você foi até ele com o teu peso, com a tua sobrecarga, e ele te aliviou, você tem razões para louvá-lo. Você tem muitas razões, como eu, para louvar a esse Deus. Esse Deus que busca adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Certa vez Jesus disse isso para uma mulher samaritana, e ele disse: eu sei que o profeta virá e nos anunciará essas coisas. Jesus disse: eu sou esse profeta. Chegou o tempo de adorar em espírito e em verdade. A igreja já tem essa possibilidade. A igreja é a igreja dos que estavam mortos nos seus delitos e pecados e que agora, pela graça de Deus, são salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, para que não nos gloriemos, mas vem de Deus. Deus nos salvou não pelas obras, mas para as boas obras. E a obra essencial de todo cristão é louvar a Deus, é adorar a Deus, é bendizer a esse Deus. Sim, Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14 nos fala dessa grande razão que temos para louvar a Deus, para cumprir a ordem do louvor ao Senhor. Colossenses 2, versículo 13 a 14 diz: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente, encravando na cruz. E assim Jesus libertou a igreja da condenação, da escravidão do pecado, do
medo de se encontrar com Deus no juízo final. Essa é a grande liberdade que os que conhecem a verdade experimentam. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Paulo, no livro aos Gálatas, capítulo 5, diz: para a liberdade Cristo vos libertou. Em Gálatas 5, versículo 13, ele diz: não use dessa liberdade para as concupiscências. Lembra-se, o importante não é a libertação de quem, mas é a liberdade para quê? Deus nos liberta para louvá-lo. E a igreja corre um sério perigo, como o povo de Deus, se não usar essa liberdade para louvar a Deus. Assim como no Salmo 81, no versículo 12, Deus diz assim: deixei eles andarem, na teimosia do seu coração sigam os seus próprios conselhos. Queridos, a igreja, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18, diz que a ira de Deus se revela contra os homens. Homens que andaram segundo os seus pensamentos. Homens que ao invés de seguirem a palavra de Deus, ao invés de ouvirem o que Deus disse, esses homens, diz Romanos capítulo 1, versículo 22 em diante, esses homens que estão debaixo da ira de Deus, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Novamente, homens que devem louvar ao Deus invisível estão louvando e dando seu culto, a sua adoração a imagens, a animais, a pessoas, a dinheiro, estão usando a capacidade, a sua admiração reverencial, estão usando isso, não para dar glórias a Deus, mas para se adorarem ou para adorarem toda sorte de coisa corruptível. E aí, versículo 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. É a corrupção, é a adoração míope, é a adoração invertida, é a criatura adorando criatura em vez da criatura adorar o Criador. E daí Paulo continua a explicar que daí você descobre por que homens acabam abandonando o seu modo natural de ter a sua intimidade com as suas mulheres e acabam se inflamando, homens com homens e depois mulheres com mulheres. Isso tudo por quê? Porque ao invés de ouvir a referência dada por Deus, ao invés de louvarem e adorarem o único e verdadeiro Deus, esses homens e essas mulheres começam a se adorar, começam a serem os seus próprios deuses, darem honra e glória para si, que são criatura, em vez de dar para o Criador toda a adoração e todo o louvor. E daí nós estamos vendo como as coisas caminham de mal a pior. Diz ainda o texto: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E daí nós vemos e entendemos porque até religiosos, aqueles que são ditos religiosos, são presos em processos de corrupção e de roubo, tem sentenças decretadas por assassinarem uns aos outros. Nós vemos homens, né, como aquele chamado João de Deus, mas que de Deus nós sabemos que não tinha nada, e tantos outros em várias religiões, fazendo toda sorte de coisa maldita. Por quê? Porque os seus louvores, a sua adoração não está dirigida a Deus. Nos seus corações eles têm ídolos. E muitas vezes os ídolos são eles próprios. Eles seguem a direção que as suas mentes imperfeitas lhes dão. E daí nós estamos vendo como as coisas vão de mal a pior. Mas nós vimos no Salmo como Deus sofre,
como Deus lamenta, como Deus diz: ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos seus caminhos, eu os sustentaria com trigo. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e descobrindo que tem usado a sua liberdade não para louvar a Deus. Você tem a oportunidade de ir à igreja, mas não vai. Você tem a oportunidade de cantar louvores a Deus, mas não canta. Você tem a oportunidade de servir a Deus, mas não serve. E você tem usado essa liberdade, junto com a capacidade de adorar, para se adorar ou para adorar coisas e pessoas que não são dignas desse louvor. Eu não posso encerrar essa mensagem sem dizer que o próprio Jesus, certa vez, olhando para Jerusalém, uma Jerusalém corrompida, ele disse: ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e que apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das asas como uma galinha aos seus filhotes. Deus continua com o mesmo sentimento do Salmo 81. Mesmo que o perigo de não louvar a Deus tenha alcançado a tua vida, você não precisa viver nesse perigo, nessa vida miserável, disputando comida com porcos como filho do filho pródigo. Você pode e deve responder à ordem para louvar a Deus. Você pode e deve reconhecer que em Cristo Jesus a salvação, a libertação para a tua vida escravizada pelo pecado, e pode se afastar desse perigo que é de uma vida sem louvor e sem adoração. Nós, pela graça de Deus, na próxima semana voltaremos a nos reunir no templo para louvar ao Senhor. E muitos pastores têm se preocupado: será que as pessoas voltarão? Se você entendeu essa mensagem, eu creio que você vai se esforçar para estar num templo, estar numa igreja louvando ao Senhor. Eu entendo que você possa ter temores por causa da pandemia. Nós tomaremos todas as medidas de segurança recomendadas e, mais do que o temor, você deve realmente se preocupar se você está usando a liberdade que você tem para louvar a Deus, se você está respondendo ao motivo de conhecer um Deus libertador, um Deus sustentador, para louvar a esse Deus. Se você está usando a sua capacidade de adorar a Deus para realmente adorar esse Deus. Como tem sido a tua vida? Como está o teu coração? Você vai responder essa ordem urgente para louvar a Deus? Ou você vai repetir os erros do povo de Israel, que se afastou do louvor a Deus e por isso foi conduzido para uma situação miserável e triste? Que Deus te livre de estar longe do louvor dele. Que Deus te faça responder esse salmo, louvando a ele com a motivação correta, se afastando do perigo de não louvar a Deus. Pois é para louvar a Deus que você foi feito, que você foi criado. Que Deus o abençoe.